Então, vamos lá. Então, é a segunda parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, salvo engano, ele é dividido em cinco partes. Cinco. Primeira parte é a origem do mundo e dos seres. A primeira pergunta é o que que é Deus, né? É a origem de tudo. Essa parte da origem dos mundo, física, biologia, física quântica, é a primeira parte do Livro dos Espíritos. Eu acho que até já começa como muito difícil. Essa parte aí, ela foi amplificada no quinto livro de Allan Kardec, chamado A Gênese. Então, se a gente quiser estudar essa parte que a gente estudou de maneira mais aprofundada, nós temos que fazer o estudo do livro A Gênese. A segunda parte do livro dos Espíritos, que é essa que eu estava conversando, é do mundo espírita, ou mundo espiritual, ou mundo dos espíritos. Vai falar do mundo espiritual, como é que funciona. Então, para o médium, é importante que ele saiba disso. E aí, isso, então, a segunda parte foi amplificada no segundo livro de Allan Kardec, que é o livro dos médiuns. A terceira parte, nós vamos fala das leis morais, as 10 leis morais, aqueles lá do mandamento, né? Não cobiçar, não matar, não furtar, aquelas coisas lá do Moisés. Então, aquilo é explicado pelos espíritos na terceira parte, ou na parte terceira. Isso é amplificado na obra, na terceira obra, chamada O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte do Livro dos Espíritos, chamado Penas e Gozos Futuros, que fala do futuro das nossas ações, ela está amplificada na obra, na quarta obra, que é o Céu e o Inferno. Então, só para a gente entender, né? Só a Gênesis aí que saiu fora do lugar, que ela é a quinta, e na verdade ela é a primeira, né? Então, para a gente entender. Então, nós vamos falar do mundo dos espíritos, do nosso mundo. Lá no Congresso, não sei se vocês chegaram a ver palestra, quem não, vocês não estavam no Congresso, né? Mas vocês chegaram a ver palestra do Samuel Gomes. O Samuel, ele fala assim, a gente fala assim, a gente estuda assim, como é que se comporta o espírito? E aí você vai pegar o livro dos espíritos, mas você é um espírito. Então você tem que pensar, como é que eu me comporto? Né? Eu sou um espírito, não é os espíritos lá fora, sou eu. Então, assim, o mundo espírita ou o mundo ou o meu mundo. Mundo dos espíritos. Eu sou um espírito. Tá? O mundo espírita ou o meu mundo, o meu mundo. Como é que funciona o meu mundo? Coisa, né? A gente estudar, entender. Então, o que nós vamos fazer agora é nos conhecer. E aí, se eu conheço o mundo espiritual, eu lido melhor com a morte, eu lido melhor com a mediunidade, eu lido melhor comigo mesmo. As minhas escolhas estão relacionadas a quem eu sou, né? Então, no capítulo um da parte segunda, vai falar dos espíritos. Então, origem e natureza dos espíritos, o mundo normal, primitivo, forma de ubiquidade dos espíritos, perispíritos, diferente ordem de espírito, escala espírita, progresso dos espíritos, anjos e demônios. Então, eu vou me conhecer, eu vou conhecer o mundo aonde eu moro, onde eu resido. Isso aqui não tem no Zoom, não tem umas imagens que a gente pode colocar no fundo, não sei se aqui tem, no coisa mais fácil, no StreamYard, é super fácil fazer isso. Você escolhe um painel e você coloca atrás de você. Então, tem uma casa bonita, uma mansão, você pode colocar a casa de piscina, vocês já viram isso. Então, isso aqui que está atrás de mim aqui, atrás de mim da Jailza, é só uma ilusão, porque o meu mundo é o mundo dos espíritos, que eu sou espírito. Além de ser espírita, aliás, além de ser espírito, eu sou espírita, mas eu sou um espírito. Então, é o meu mundo. Eu vou estudar o meu mundo para eu me entender. É como se alguém me dissesse assim, Aloísio, vamos lá que eu vou te mostrar como é que é o Brasil.
Como é que é o Espírito Santo? Como é que é Guarapari? Aí você, ó, mas eu moro em Guarapari. Mas você não conhece, deixa eu te mostrar. E aí eu vou conhecer Guarapari, né? É mais ou menos isso. Então, a questão 76 que começa com a origem e natureza dos espíritos. Como é que os espíritos surgiram? Que definição se pode dar dos espíritos? Questão 76. O que é espírito? Eu sei que eu sou espírito, mas o que é espírito? Qual a definição? Não é nem conceito. Há uma diferença de conceito e definição. Conceito é quando eu dou um nome. O que é isso para você, Luísio? Isso para mim é um smartphone, é o meu conceito. Se eu, quer dizer, o celular, se eu perguntar a um mais jovem, ele vai dizer o smartphone. Se eu perguntar para a Conceição, ela vai dizer um telemóvel. Então, não, mas isso é um celular. O conceito da Conceição é telemóvel. O meu conceito é celular. O conceito de um estadunidense é smartphone. No fundo, é a mesma. Qual é a definição? Sim. A definição é que é um aparelho, não precisa nem do nome, é um aparelho que se usa para telefonar, para tirar foto, para filmar, para escrever e para mais um monte de coisas. Isso é a definição. Agora, o conceito não, é o que cada um dá. Então, Kardec pergunta qual é a definição. Ele não quer o conceito dos espíritos. Ele quer definir o que pode ser espírito. Que definição se pode dar dos espíritos? Ou seja, a nossa essência, né? Veja o que eles respondem. Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Por quê? Se ele povoar o mundo material, ele é chamado de alma. É só uma definição técnica. O espírito encarnado, a gente chama alma. O espírito desencarnado, a gente chama de espírito. Mas veja, seres inteligentes. É isso. O que eu sou? Um ser inteligente. Eu sou uma inteligência que ocupa o universo. Aí eu quero chamar a reflexão como que Jesus é perfeito nas falas dele. Ele diz assim: Deus Pai, Pai nosso. Agora vamos voltar à questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Pode responder. O que é Deus, gente? Urgência suprema. Isso. Se ele é inteligência suprema e se eu sou um ser inteligente, logo, o ser inteligente é filho da inteligência. Percebe como Jesus está certo? Pai nosso. Ele é meu pai. Deus é meu pai. Deus é pai de cada um. Porque ele é inteligência suprema. Ele é a inteligência. E eu sou ser inteligente. Sou filho dele. Né? Tem uma companheira aqui de Guarapari, que eu sempre lembro dela quando eu falo disso, né? Que ela fala assim: filho de peixe, peixinho, é, Sabe nadar. né? Então, se filho de peixe, aqui no Brasil a gente fala filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, deusinho é. Então, eu sou Deus. Só que eu sou um Deus menor, porque eu sou filho do Deusão grandão. Né? Eu sou a inteligência, filho da inteligência maior. Ponto. Eu não fui parido. Não fui parido. Fui criado. O que foi parido foi o meu corpo, com fórceps, inclusive. Meu corpo foi parido. Agora, eu, espírito,
Não fui parido. Porque não existe reprodução de espírito. Já começou complicado, né, Jesus? Hum, Já começou complicado? Não, Não, né? mais ou menos. Aí vem uma nota de Allan Kardec. A palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Ele está falando aqui de povoa o universo do mundo material. Então, ele está falando, está dando essa explicação, porque o mundo material ele vai mais na frente chamar de alma. Então, o espírito encarnado é a alma. Então, para eu definir dentro da encarnação, vou dizer o corpo e a alma, né? Corpo, perispírito e alma. Alma é o espírito que está encarnado. Uma vez que tira o corpo, aí não tem mais definição de alma. É espírito e a roupa dele, que é o perispírito. Então, o perispírito é como se fosse a minha camisa. Ele é a roupa do espírito. Aí você vai dizer assim, que os católicos chamam os desencarnados de alma. Lembra disso que eles falam? A alma do outro mundo. A alma do outro mundo. Mas não está errado também, não, porque ao se referir à alma, eles estão falando de alguém que viveu nesse mundo. Então, eles pegam por analogia. Agora, o espírito não está encarnado, ele é espírito. Tudo bem, pessoal? Podem questionar, perguntar, que essa parte aí Ô, por isso que é importante estudar. Aloysio, Alguém falou uma é, coisa que eu me lembrei agora, que eu vou passar a usar isso nas minhas falas. Eu tinha isso na minha cabeça e eu perdi esse foco. Quem que falou, gente? Falcone teve. Foi o Falcone? O Falcone, lá no Congresso. O Falcone disse o seguinte: se você quer se conhecer, se você quer ser espírita, você precisa participar de grupos de estudo. Palestra é para consolar, é para informar. Então, esses detalhes que a gente está falando aqui não dá tempo de falar numa palestra. E numa palestra você não pode fazer pergunta. Então, eu quero lembrar disso, que eu quero estimular o nosso povo a participar de estudos. Uma vez um amigo muito querido, meu amigo há mais de 30 anos, ele falou para mim: Aloísio, eu sou espírita há 20 anos. Você é mesmo? Você participa de qual grupo de estudo? Ele falou: nenhum, eu assisto palestra, eu adoro assistir palestra. Eu disse para ele: então você não aprendeu o espiritismo ainda. Aí ele começou a participar de grupo de estudo. Isso há uns 15 anos atrás, eu falei para ele. Então, é muito importante que para a gente entender, é o grupo de estudo. Então, vocês não podem escutar passivamente. Qualquer dúvida, igual a Ilete perguntou, e eu não deixei ela falar, mas eu já vou deixar. É, quando tem que perguntar, que é aqui que tem que tirar dúvidas. Vocês têm que sair daqui craque. Os ditadores de centros espírita têm maior pavor de grupo de estudo, que é onde surgem as rebeliões, porque o povo vai sabendo, vai argumentar, né? Diga, Ilete. não, eu ia falar o seguinte, é, isso que você chamou a atenção, né, do conceito de Deus, né, da definição de Deus e definição de espírito. Aí então eu anotei aqui, porque às vezes a gente não, muitas vezes não tem essa consciência, né, de sermos, eu botei aqui, eu sou um ser inteligente, criado pela inteligência suprema. É para a gente se apropriar dessa definição mesmo, né? Porque às vezes a gente se acha muito pequeno e desperdiça potencial e capacidade. Não, é Né? verdade, verdade. Uma baixa autoestima, né? Inclusive, E, como diz uma
uma pessoa da internet, inclusive, estou brincando, inclusive nos meios religiosos. Por quê? Faz a gente se sentir pequeno para a gente precisar dos líderes, para chegar até Deus. Precisar do pastor, precisar do padre, precisar do dirigente espírita. Então, quem sou eu? Não, eu sou filho de Deus. Eu consigo falar com ele, direto. Porque meu pai, uai, qual pai que não ouve o filho? Qual pai que não tem tempo para o filho? É claro que num processo profundo, porque eu sou Deus, ele também é Deus. Então é de Deus para Deus. Olha que coisa linda. Então, quando a Conceição quer conversar com Deus, é uma deusa. Tem até uma música, como uma deusa, você me mantém. Estou brincando. Uma música que... Então, a Conceição, ela, como ela é uma deusa, da cabeça dela sai um monte de luz assim, e a pessoa olha, nossa, é uma deusa. E aí ela vai direto a Deus, aí Deus fala, o que é que você quer, minha filha? Ela fala, eu quero que o senhor restaure a dor aqui em casa do meu marido. Daqui a pouco o marido, estou me sentindo melhor. É porque a deusa que pediu. A Lisete fala, o pessoal fala, Lisete, peraí. Aí sai aquele monte de luz assim da cabeça da Lisete. O que é quando a Lisete está em meditação? Quando ela entra em meditação, saem muitas luzes da cabeça dela. Claro, ela é uma deusa. E aí, o Deus maior capta e diz: o que você quer, minha filha? Tudo isso na linguagem divina. Ele não fala, o que você quer? Não, isso é linguagem humana. É na linguagem divina. Ele fala, pela telepensamento ali, telemensagem, o que se telepatia, o que você quer, minha filha? A Lisete fala, eu quero que você ajude o meu amigo que está passando mal. Tum, aí Deus ajuda. Jarosa fala, de repente Jarosa fecha os olhinhos, aí alguém chega, que é aquilo ali, Luiz? Fala minha esposa, nossa, ela é o quê? Ela é formada em que escola de iniciação? Ela veio do Egito, da Mesopotâmia, é uma pitonisa. Eu digo, é uma deusa. Minha mulher é uma deusa, rapaz. Tem que tomar cuidado para falar com ela, é uma deusa. E, de repente, sai aquela energia, aquele fogo da cabeça da Jailza, e aí, lá do alto, uma voz diz, o que você quer, minha filha? É conversa íntima, só de pai para filho. Eu, Aloísio, não tenho a mínima noção, porque é conversa íntima, de intimidade. Aí ela fala, eu quero que você dê juízo na cabeça do meu filho. Aí diz, pode deixar. Né? Então é isso. A Denise, de repente, saiu aquele monte de estrelas dos olhos da Denise, e luzes, e de repente alguém olhou, falou que aquilo, uma enfermeira falou com a outra, que aquilo ali, falou, não sei, ela é uma pitonisa, uma pitia, uma deusa, eu acho que ela veio de Marte para cá, para a Terra. O que está acontecendo com ela? Está conversando com alguém, mas numa linguagem que a gente não entende, é uma linguagem extraterrestre, é linguagem de deusa para Deus. Aí vem uma voz: o que você quer, minha filha? Eu quero que você me ajude a recuperar do meu joelho. E aí, de repente, como é que ela está melhorando? O que será que aconteceu? Pois é, ela é filha do cara lá, né, aquele grandão, da inteligência. Né? Assim acontece com a Júlia também. A Júlia olha para lá e fala: ah, meu Deus, o que eu faço? Né, Júlia? E aí, de repente, os cabelos da Júlia se levantam. Alguém vai dizer: a Júlia penteou o cabelo? Não, é que ela está em transe, conversando com o pai dela. Essa mãozinha aí, porque eu levantei aqui, já a mão levantou só. Isso é a coisa da Júlia, ó. O poder da Júlia fez sair uma mãozinha aqui em cima do meu nome, aqui, ó. E aí, de repente, Deus fala: o que você quer, Júlia, minha filha querida? E a Júlia fala: eu quero ganhar muito dinheiro, quero ficar rico. Tô brincando. Percebe? Nós estamos aqui numa brincadeira, mas é esse o nosso lugar, pessoal. É sério isso, é uma brincadeira séria. Nós somos deuses. Não sou eu quem inventou isso, não. Se você não concorda comigo, vá reclamar com Jesus. Reclama com ele. Foi ele que falou Foi isso, Deus. não é? Foi ele. Vós sois deuses. Foi Deus.
Ah, mas o senhor faz maravilha. Você pode fazer isso e fazer ainda mais se você quiser. Está lá no Evangelho, está na Bíblia. E não é na Bíblia espírita, que espiritismo não tem Bíblia. Está na Bíblia católica, está na Bíblia evangélica, está lá na Bíblia. Ele disse: vós sois deuses. E o pessoal diz: mas o senhor faz tanta coisa, mas vocês podem fazer muito mais do que eu, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, então é só querer. Agora, se eu quero ficar ali, não, eu sou o cocô do cavalo. Então, você é o cocô do cavalo, você quer ser o aí, então, o que pode fazer? Então, a gente tem baixa autoestima. A gente só não pode esquecer que todos somos deuses. Então, Deus não vai falar: Deus, prejudica a Lisete para mim. Não posso, ela é minha filha também. Eu amo como eu amo você, Luiz. Toma o juízo da sua cabeça, moleque. Então, né? Ele é pai, mas é pai de todo mundo, não é só pai do Aloysio, é pai da Lisete. Não, eu quero que a Conceição se separe, porque eu quero casar com a Mariana. Não posso, ela é minha filha, não vou fazer isso com ela, né? E aí, mas eu tô solteira, mas vai arranjar um outro marido em outro canto, minha filha. Deixa a Conceição com o marido dela lá, o Chico é um bom companheiro para ela, porque Deus é pai de todo mundo. Ele é pai de um só. Não é só pai da gente. Ele é pai do pessoal do candomblé, que bate tambor, ele é pessoa que dança, é pai do pessoal da Umbanda, é pai dos budistas, é pai dos evangélicos, é pai dos islâmicos, é pai de todos, dos indígenas, dos pajeístas, né? Mas como é que pode? Ele é pai dos indígenas também. Está tudo bem. E é isso. É importante ter essa noção de paternidade, mas também não querer ser aquela história do Moisés, né? Querer ser os escolhidos. Aí é ruim. Porque escolhido dá a entender que ele prefere a mim do que a Jailson. Eu acho que ele prefere a Jailson, que ele fez a Jailson mais bonito que eu, então prefere ela. Vamos lá? É. Para as mulheres. Não diz que As mulheres. concorda, não, Lisete. Não diz que concorda, não. Faz cara de paisagem. Faz cara de paisagem. Ela está até animada em voltar, ó, aí na Europa. Está até animada. Claro que sim. Isto só abriu o apetite. Só abriu o apetite, mais nada. Pois é. Ela, na despedida, ela falou, daqui 2 anos, ela falou com a Flor Bela, né? Eu pensei, daqui 2 anos é o Congresso, né? O Congresso de 2027 vai ser daqui 2 anos. Tem que ser. Não falha, tem que ser. Já vamos conversando, já vamos dialogando aqui, né? Os espíritos, questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade, ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus. É uma pergunta. E por isso denominados filhos de Deus? É um perigo. O Kardec fez uma pergunta capciosa aqui. Por quê? Porque os panteístas, o que eles pensam? Nós somos filhos de Deus porque nós somos um pedaço dele. Nós não temos individualidade. Quando a gente morrer, é a gota de água que volta para o grande oceano e eu perco a individualidade. Aquele quadro bonito lá na sala aliás, mais de um, né? Os quadros bonitos que estão lá na sala da Lisete foram pintados pelo genro, Lisete? Todos eles não? Todas elas não? O do meio fui eu. Pronto, a mais bonita foi você que pintou. Oh, meu Deus do céu. O que Então, está aqui ao cantinho é uma pintura mediúnica. tá. Então, a mais bonita foi ela que pintou. Então, aquela tela que a Lisete pintou, que é bonita, eu não estou brincando, estou falando sério. A mais bonita para mim, assim, é a do meio, que é a que você pintou. A tela que a Lisete pintou é um pedaço da Lisete, gente? Tem ali um pedaço da Lisete? Para mim é. Sim, mas isso é uma figura de linguagem ou é literal? O que vocês acham? Quando a Lisete diz que o quadro é um pedaço dela, isso é figura de linguagem, isso é uma metáfora, ou isso é real? Metáfora. É uma É uma metáfora. metáfora. É uma metáfora.
Não é? Não é Mas faz verdade. parte ela criou, né? Aí a Como se ela Lisete estivesse criando. está faltando um pedaço do dedo da Lisete. Ah, é o quadro. Ela tirou um pedaço do dedo dela e com isso ela fez o quadro. Não é verdade. Então, o É quadro criação dela, mas é é, criação, mas não é um pedaço dela, né? exatamente. É uma criação dela, mas não é um pedaço dela, não é literal. Ou seja, se o quadro estragar, a Lisete vai continuar inteira. Exatamente. E o quadro, Graças a Deus. não existe um. Por exemplo, ô Lisete, tá, se o dedo seu aqui é menor, mostra os dedos aí, Lisete, fazendo favor. Mostra aí seus dedos. Não, a mão toda, a mão toda. Aí, eu percebo que o desse dedo aqui, seu, ó, é menor que esse, não é? Coloca os dois juntos para ver. Pequenino, pequenino. Olha lá, tudo menor. Então, esse dedo aqui, ó, não é menor? Sabe qual é a diferença? Esse pedacinho de cima, assim, que está faltando, é um quadro. Ela tirou um pedaço dele e fez o quadro. Não é isso, gente? Foi. É isso. É isso. É o que está lá. Percebe como não funciona a teoria panteísta? Não é isso. Nós não somos um pedaço de Deus. Nós somos uma Foi boa. criação de Deus. Nós somos o quadro. E não um pedaço do dedo da Lisete. Certo? Deus, quando nos fez, ele não ficou menos por causa disso. E nem ele vai ser mais quando a gente desencarnar. Ele continuará sendo o mesmo. Porque são coisas diferentes. Eu sou filho. Eu sou filho do seu Joaquim, não sou um pedaço dele. Ainda que tenha saído do espermatozoide dele o óvulo da dona Alice, minha mãe, ainda assim eu não sou um pedaço deles. Eu sou eu, indivíduo. Então, os espíritos não são pedaços de Deus. Mas vamos ver o que os espíritos respondem. Meu Deus! São obras de Deus, exatamente qual a máquina é do homem que a fabrica. Ele disse assim, meu Deus, até isso vai perguntar, né? Tem uma exclamação aqui, né? Meu Deus! Santa ignorância. É, mais ou menos isso, né? A máquina é obra do homem e não o próprio homem, como o quadro não é a própria Lisete. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, a Lisete lhe chama sua filha. Olha que interessante, já tem o nome da Lisete aqui no livro. Criação sua. Olha só, falou do quadro da Lisete. O Kardec já sabia, os bichos sabiam que Lisete ia estar aqui. Pois bem, o mesmo se dá em relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua, como o quadro é obra da Lisete. Tá certo? Então, nós não somos um pedaço de Deus. Não somos. Mas qual é a natureza de Deus, Luísa? Eu não sei nem a minha, estou tentando aprender a minha, quanto mais a de Deus, né? A minha ignorância não me permite compreender isso, né? O grau de evolução que eu tenho, que nós temos atualmente. Tudo bem até aí, gente? Ô, Loísio, por exemplo, ela usou, né? Ela criou. Para ela criar, ela usou a mente, o pensamento, ou seja, a casa mental dela, aquilo que às vezes está até guardado aqui de outra vida, que levou ela a pintar com essa perfeição, Sim. né? Igual a outra falou aí, você falou aí, que é um ser inteligente criado pela inteligência suprema. Então, ela usou, né? Deus oportunizou através da inteligência que ela tem de criar, de fazer, Uhum. mas ela não precisou tirar a parte dela, ela não precisou, tipo assim, de Mas, ficar sem uma parte dela. tem Ela certeza? apenas usou aquilo que Eu tinha. acho que ela perdeu uma parte do dedo, Kátia. Acho que aquele dedo dela, Não, esse dedo aqui é ela menor, usou porque um aquilo que. pedaço desse dedo ela usou para fazer o quadro, não é não? Não, é porque nós carregamos na casa mental nossa, que é o quê? É lá o subconsciente lá, inconsciente, que às vezes a gente traz de outras vidas também, para chegar à perfeição, que Sim. muitas coisas que a gente faz vêm com essa perfeição.
que a gente tenta chegar, né, semelhança, né, a perfeição de Deus naquilo que a gente faz. Porque ou a gente faz bem feito o que está fazendo, ou não faz, às vezes, é melhor. Ou faz mal feito e depois conserta também, tá tudo bem. Fica pior. Que veja bem, olha que Aperfeiçoa. interessante. E por que, Conceição, que a Lisete cria? Por que a Lisete? Todos nós somos, todos nós somos co-criadores. E Criamos por sempre que qualquer coisa. nós somos criadores? Ai, agora é que está bonito. Porque nós Agora é que está somos bonito. inteligentes. Entendeu? É isso. O inteligente, ele cria, né? O inteligente, ele cria. Qual a Tem que definição de dizer. espírito? Inteligência. Nós somos seres inteligentes, somos inteligentes. Essa é a nossa essência. Então, nós criamos por essência. Criamos até, como diz a Kátia, coisa errada. Por exemplo, eu consigo criar uma doença em mim. Eu consigo, porque eu sou inteligente. Eu digo, tenho câncer, eu tenho câncer, eu tenho câncer, eu tenho câncer. E vai se formando um câncer em mim. Eu estou criando ele. Eu tenho depressão. É porque eu tenho depressão. E eu posso criar uma depressão. Estou dizendo que toda pessoa que tem depressão criou, mas estou dizendo que pode criar, sem perceber. Então, eu sou criador, como diz a Cátia, de coisa boa e também de coisa que faz mal para mim. Diga, Conceição. Eu não estava a dizer nada. É criador de coisa boa ou menos boa. Sim, Enquanto as doenças nós criarmos, é a nossa mente que está fixada nisso. sim, Então vamos tirar isso tudo. sim, Ninguém tem nada de doenças. É tudo saudável. sim, pronto, exatamente. Eu, Ah, eu sou saudável, vou viver 200 anos. Pronto, você está criando uma energia de saúde. Se você vai viver 200 anos, aí eu já não sei, porque também você tem que respeitar a lei de Deus, né? Mas que você está criando ambiência de saúde, tá. Seu pensamento. O Divaldo, a penúltima vez que ele adoeceu, ele tinha uma cirurgia séria. A previsão é que ele saísse do centro cirúrgico morto. E ele falou: Eu não quero morrer. Orem por ainda mim. não. E gente do Brasil, do mundo inteiro se reuniu. Eu fiz parte de um grupo do Rio de Janeiro para orar pelo Divaldo. Todo dia. Todo dia. Divaldo saiu do centro cirúrgico melhor do que entrou. Eu acho que aquele centro cirúrgico foi para dar uma reanimada nele, né? E aí ele aguentou mais uns 5 anos. Foi uns 5 anos atrás que isso aconteceu. Aí, mas agora, quando foi dessa vez, ele nem pediu. Falei assim, bom, agora já foi. Já chegou Porque o desde carro ele. está querendo bater, não dá mais. Não, agora já foi. E também a pessoa quer liberdade também, né? Chega de sofrimento. Mas dá para ter saúde. A Denise, meu joelho vai ficar bom, vou correr para lá e para cá, vou participar da maratona de São Paulo. E aí, pronto, o joelho dela está recuperando. É bem assim mesmo. Então, é importante isso. Eu sou inteligente. Eu sou inteligência. Eu sou Deus. Eu crio. Eu crio. Eu sempre estou criando. O que eu tenho que prestar atenção é o que é que eu estou criando. Mas que eu crio, não tenha dúvida. Todos nós criamos o tempo todo. Que a gente tem, como diz a Conceição, o que é que eu estou criando? Estou criando coisas boas, né, Conceição? Boas. Isso aí. Coisas boas. Lúcia. Recuso-me a más criações. É. Oi. Eu só ia mencionar que o Paulo Araújo, ele falou no Café com o Evangelho, que a gente não tem a exata noção quão poderosa é a nossa mente. O que a gente pode fazer através do nosso pensamento. Ele mencionou isso no café e é real, né? A gente, o que a gente realmente sente, né? O nosso desejo, vamos dizer, se está no nosso íntimo, isso daí é criação, né? Os pensamentos são criações, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Sim. Porque tem que estar atento. Por isso Jesus diz, vigiai, né? Jesus fala, vigiai.
e orai, para não cair em tentação. Tem gente que fala orai e vigiai. Não foi assim que Jesus disse. Ele falou vigiar primeiro, vigiai. O que você está pensando, rapaz? Aí eu falo, por que, Deus? Você está criando, olha o que você está criando. Não vai criar cobra para te picar. Né? A gente não fala isso? Não vai criar cobra para te picar, só que não é a cobra externa, é aqui de dentro. Né? Então, o que é que você está criando? Já olhar para mim, quando a gente era mais novo, falava assim, né, o que que você está pensando? Né? Você fala, Jesus, o que que você está pensando? Ela está querendo dizer, né? O que que você está criando aí, né? Podemos seguir? Alguém mais quer participar, quer perguntar? Dá para falar mais uma pergunta. Vamos lá. 78. É. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? O que que vocês acham? Pois é que nós não somos iguais a Deus, somos só a sua criação. Deus não teve princípio. Criou-nos, tivemos princípio quando ele nos criou. Isso. Tanto que o pessoal, alguns vão corrigir, né? Que não sei se é o próprio Kardec que fala que Deus é eterno, porque ele não teve princípio e não terá fim. E a gente vê as pessoas falando, eu sou eterno, o Espírito é eterno. Não, o Espírito é imortal. Ele não é eterno porque ele teve começo. Ele foi criado por Deus. Ele só não terá fim. Deus não. Deus não teve começo e nem terá fim. Mas a luz, algum dia ele começou. Ah, mas isso aí eu não vou entender. Aí a outra é só para gente grande. Faço parte dos pequenininhos. Então, no meu raciocínio, Deus não teve começo. Então, agora eu tive. Lisete teve, Conceição teve, Jailza teve, Kátia teve, todos tivemos. Né? Quando a gente estava engatinhando ainda. Agora fala, Aloísio. Fala, né? Agora mexe o nariz, agora mexe a cabeça, lá no começo, né? Teve tudo isso, a gente teve que aprender com a natureza, né? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum sabe. Aí é que está o mistério. Ah, mas eu sei como é que é. Eles não sabem, mas eu sei. Sabe o quê? Como é que foi meu princípio, né? Falando de Deus, princípio de Deus. Eu sei, não. Nem o meu, gente, nem eu, não tô brincando, nem o meu princípio eu sei, então. Você foi criado, né? E Deus está sempre Quando? criando, né? Ele é inteligente, suprema. Está sempre criando, até hoje está criando. Aliás, Jesus fala disso no Evangelho, né? Exatamente. O bom do livro dos Espíritos é que a gente pode fazer de vez em quando, fazer essa costura com o Evangelho, né? O pessoal chamou a atenção dele, falou, porque os judeus, lá nos Dez Mandamentos, diz assim, no sétimo dia Deus descansou. Então, santificai o sábado. Por isso que existem os adventistas do sétimo dia, que é o sábado. E aí Jesus estava curando, falou, mas o senhor está curando no sábado? Mas hoje é sábado, então não pode curar. Aí Jesus disse, então, aí ele fala, então, é uma lição bonita, ele fala, se alguém tiver fome, então não vai comer, se estiver doente, não vai socorrer. Aí ele fala, eu trabalho todos os dias e meu pai também. Ou seja, meu pai continua criando.
todos os dias, todas as horas. E Jesus também trabalha todo dia, toda hora. Já pensou se Jesus parasse para descansar, Lisete? Falou, vou tirar umas férias da terra. Já pensou que confusão? Olha o Chico lá, ó. Ei, Chico! Olá, Diz lá, Tudo Luís. como bem, é que meu estão? amigo? Está tudo bem? Tudo bem, ó. Estamos combinando para fazer aquele almoço na praia de novo. Fala para ele, Ah, Conceição. isso é quando quiser. Isso é quando Ah, eu vi. quiser. Estou Aquele pronto para almoço pagar na o almoço. praia. Para o praia. Estou pronto para pagar o almoço. Deixa lá, João. Pronto, adeus. Adeus, Boa querido. noite. Boa Eu já noite. vai Adeus. dormir. Tá, boa Eu noite. já vou ter que ir. Vai lá, fechar a porta. Qual era o prato, Lisete, lá na praia? Era um peixe, não era? Qual era? Era Peixe grelhado, peixe grelhado. Era tilápia, delícia, cara. Robalo, dourada. Eu estava Dourado aqui à também porta. tinha, é verdade. E tinha aquele Eu doce, estava aqui. tinha aquele doce que a gente comia até a folha do doce, lembra? Que tinha uma folha. Pode comer, Aloysio. Eu acho que vocês me enganaram. Eu comi, pode comer que é tudo comestível É aí. tudo, é tudo, é tudo doce. Era tudo comestível. É, pois é. Ele entrou aqui, ele está aqui fora para ter à porta, porque aceitar para me dizer: homem, vem aqui, que não tem Sim, e é problema bom que a nenhum. gente vê ele um Mas há pouquinho, alturas, é bom que a gente vê ele um pouquinho. mas há O pessoal alturas aqui que não vem. conhece ele, né? Eu já, Pois, eu já então. conhecia, mas o pessoal não conhece. A Ilete, a Cátia não conhece, a Lúcia. Mas já sabem que é o homem que atura e que matura há 50 anos. Ah, Aturamos há 50 anos. Parece a estátua, como eu costumo dizer. Já merece a estátua. já merece estátua, merece Oscar. Mas Deus cria sempre. Nós criamos sempre também. A gente não para de criar, sabia? Nós não paramos de criar. A nossa mente está sempre. Sempre. Você fecha os olhos aí e fala, agora ele parou. Não, com o olho fechado eu estou criando. Você vai dormir, agora ele parou de criar. Não está criando, tanto que aparecem os sonhos. Os sonhos são pensamentos, são ilações, são criações. Então a gente está sempre criando, sempre criando. Talvez a gente crie até mais quando está dormindo que quando está acordado. Porque quando você está acordado, você tem que fazer também, né? Você está dormindo, você pode só criar. Se sonho, não sei, Ah, porque não é? andou por ela. Você não dá, não Não tenho lembra? lembrança de nenhum sonho. É, mas você sonha. Andei a sonhar, só que não sei. Não me lembro de sonhos. Não lembro. Ah, Devo ir, Vai lembrar. sei lá. Não Muito sei para bem. onde é que eu vou, mas sim. Deve ser para um lugar bom, você não lembra? Ué? não lembro. Ou não também, né, Gil? Tô brincando, tô brincando. Alguém que. Dá para ler mais uma? Dá, não dá, Gil? Alguém que lê a 79? Não, né? Já foi 79. Alguém que lê a 79? Quer ler, Elisete, 79? Pode ser. Uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? A resposta é evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Isso. A época e a maneira dessa formação é que desconhecemos. Ainda não temos capacidade para chegar lá. É. O objeto material, cada um tem individualização. Esse celular, o quadro, aqui atrás tem uma planta, talvez se eu pego pra vocês verem. Ela já está murchinha, né? Então, por exemplo, ó, é a individualização. Igual essa não existe. Não existe. Pode até ser parecida, mesma cor, mesma flor, mas essa aqui é única, é uma individualização. Né? Como um gatinho, a gente tem 3 gatos aqui em casa. Todos 3 são diferentes. A gente tem um Loki, que é um gato sossegado, tranquilo, gosta muito de carinho, não pode ver um colo que ele já pula logo para ter carinho, né? Aí vem o Pantera, que é mais menos sossegado, mais da dele, brinca, mas tem que ser na hora que ele quer e tal. É diferente do Loki.
Aí vem o Batman, que é diferente, que briga com os dois, pula, caça briga com um, caça briga com o outro. Então, são três seres completamente diferentes. Tudo gato, né? Então, é tudo diferente. As plantas são diferentes. Cada um é um, não tem igual. Acho que essa é a beleza da criação, né? Então, os corpos são individualizações da matéria. Não existem dois corpos iguais. Como os irmãos, uns brigam, outros são mais amigos. Sim. Às vezes, gêmeos, você vê dois. Eu tive dois evangelizandos gêmeos, iguaizinhos, tudo de franjinha assim, eles eram tão bonitinhos quando era pequeno, iguaizinhos. Um é palestrante, o outro não é. Um é gay, o outro é heterossexual. Um é casado com o homem, outro é casado com a mulher. Um é trabalhador espírita de uma casa, outro é trabalhador espírita da outra. E são gêmeos. Mas à medida que eles foram. Aí agora, um deixou a barba crescer, o outro já não deixou. Mas quando eles eram pequenininhos, eram iguaizinhos. Então são diferentes, né? São diferentes. Não tem individualidade. São individualidades. Eu acho lindo gêmeos. Eu torcia para Jair ter gêmeos, Jair que não queria, né? Porque, como nós temos 5 filhos, 3 foram paridos pela Jair. Se fossem gêmeos, seriam 6. Mais 2, 8. Teríamos 8 filhos, e não 5, né? Mas se fosse trigêmeo, daria mais ainda na matemática. Mas ela nunca gostou dessa matemática, não. Agora as famílias já não têm tantos filhos. Não tem, não, Está né? a falar de gêmeos. Podiam acontecer 3 filhos, nascer gêmeos todos. Aí não eram 3, eram 6. É exato. Aqui em Guarapari, a moça teve 5 gêmeos, quíntuplo. Sim. Uma ninhada só, 5. Imagina? Uma ninhada, gostei dessa. Então, Gostei. assim, com uma gestação só, ela já empatou comigo. Falei, agora você tem mais outro, que é para poder desempatar. Vai dar 10. Olha, estou se fosse nisso. Pois é. Enfim, Aí a pessoa, essa era na televisão, ela ficou famosa, porque imagina o tanto de mamadeira, de fralda. Um chorava, tinha que correr para socorrer a outra, o outro também estava chorando. Aí a mãe dela foi ajudar, teve que contratar babá. Imagina 5 bebês ao mesmo tempo. Meu Deus, é difícil. É difícil. muita coragem. Difícil. Aquilo é coragem. Eles vieram todos juntos e não foi ela que decidiu. Exatamente. Ela não planejou, obviamente, Ela decidiu 5, que aquilo fosse. né? Ela já vê. Depois Mas as teve que pessoas ter não ajuda. têm muitos filhos. Aí a minha irmã, ontem foi formatura da nossa filha, minha da Jaiz. E aí Eu o vi. meu sobrinho falou, tio, você vai passar pela casa da mãe? Aí ela falou, não precisa não. Por quê? Porque ela tinha combinado com ele de levar a mãe dele em casa, né? E ele estava querendo sair fora. Porque se eu já levasse a mãe dele em casa, ele podia sair para farra com os primos. E a mãe dele falou, você pensa por quê? Você acha que eu tive filho por caridade? Não, é para explorar esses filhos quando eles crescessem. Claro. Então, né? Hoje as pessoas, né, até por questões mesmo geográficas mesmo, né, gente? Antes, vocês vejam que no século XIX, 2 séculos atrás, nós tínhamos 750 milhões de habitantes da Terra. Em 200 anos, nós estamos com 8 bilhões, 10 vezes mais. Se continuar nesse ritmo, se continuasse, né, nesse ritmo, daqui a 200 anos nós teríamos 80 bilhões de pessoas, é muita gente. Então, por uma questão até mesmo ecológica, há uma redução, né? É claro que traz algumas consequências, o Japão que envelheceu, a Europa em geral envelheceu muito, né? Também. O Brasil, as pessoas estão preocupadas que nós estamos envelhecendo, né? Nós, no Brasil, éramos países dos jovens, por quê? Tinha muito filho, né? Só que agora estancou, não é mais pirâmide. Agora é assim, ó. E nós envelhecemos. Então, hoje você vai ver velho Portugal também. trabalhando, né? No Japão, então, você vê velho trabalhando em tudo enquanto é setor, porque se aposentar todo mundo, para tudo, porque só tem velho, né? Portugal também é isto, mas Eu não tinha essa noção, achava que
aqueles países dali, do Japão, a China, Indonésia, sei lá, eu achava que eram países mais jovens. Não. É mais que a Havia Europa, essa. Lisete, porque lá havia uma política de controle de natalidade. A Europa não tinha essa Natalidade. política. Lá tem política. Lá no Japão, na China, era proibido ter filhos. Se você tivesse, você pagava multa. E não criou meninas. Quando vinha algum, era Tinha menino. o benefício para o primeiro e até segundo. O segundo já era menor que o primeiro. E o terceiro não ganhava benefício nenhum. Então eles ficavam apavorados para ter filho. Agora o governo inverteu. Ele está dando muitos benefícios para quem tiver filho. Você vê, às vezes, idosos de 90 anos trabalhando no Japão. Guarda de trânsito, por exemplo, é tudo velho, nas lanchonetes, nos supermercados. Não pode aposentar na fábrica. Muita japonesa velha na fábrica, trabalhando japonês. Porque se aposentar o povo, quem é que vai trabalhar? Eu ainda gosto de poder me aposentar cedo aqui no Brasil, mas vai chegar meus filhos, por exemplo, não vão aposentar com a minha idade nunca, porque estenderam e dificultaram a aposentadoria. Por quê? Porque não está nascendo pouca gente. As minhas duas filhas têm um filho cada um. Já veio que houve uma queda. Nem manter, elas mantiveram. Porque quando era o marido, para manter, teria que ter dois. Dois. Né? Então, como eles tiveram um só, diminuiu, a pirâmide ficou de cabeça para baixo. O Sócrates teve dois, aí tudo bem, equilibrou, mas também só equilibrou, não passou. E ele tem pavor, não quer ter mais, não, porque dá muito trabalho para ele os dois. Imagina, se dois dá trabalho para ele, imagina eu já tivemos 5, o pai e a mãe que tiveram 7, a minha avó que teve 13. Olha como é que foi diminuindo. Minha avó teve 13. Então, Pois, aqui a geração dos meus pais tinham muitos filhos. Meu pai eram 8. Eu trabalhei com 3, tive 3 colegas de trabalho que eram 16 irmãos. Dos 16, 3 trabalharam comigo. pois A é. mais velha era uma rapariga que era exatamente da minha idade. Faz anos amanhã. Tínhamos diferença de 2 dias. E, e ela dizia que a irmã mais nova, que eram 8 rapazes e 8 raparigas. A irmã mais Olha, nova bem, era assim, que legal. menopausa. A mãe já estava a entrar na menopausa quando ficou com a 16ª gravidez, foi uma rapariga, uma menina. Eu tive a tia que teve 24 filhos. Que loucura, né? 24 filhos, parto normal. Da família. Todo ano vinha um. Todo ano vinha um. Então, assim, mudou, né? Mudou. A Silvia foi 8, quando a família dela reúne toda, parece que foi uma multidão, né? Alugaram um ônibus para poder ir no aniversário de 50 anos da Silvia. E são só 8, imagina se fosse mais, né? Então, assim, hoje o povo tem 2, tem um, nenhum, né? Hoje, Deus me livre, hoje a mulher tem todo o direito de não ter nenhum. Antes a mulher era censurada, mas você não tem nenhum filho? Como assim? Não, não, hoje a mulher não quer, é por opção, não quer ter nenhum, não tem, tal. Assim, quando a mulher não tinha filho, vai assim, meu Deus, que pena, coitada. Não, 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 hoje a mulher pode ter e ela não quer ter filho, não quer, né? É evolução. A Europa, então, está muito, muito complexo, porque são países velhos. Sim, Os países europeus são países velhos. sim. A França tem tempo de entrar em colapso o sistema de aposentadoria. O Charles estava dizendo, porque, primeiro, que a aposentadoria deles é alta, eles pagam bem, graças a Deus, aos aposentados. É que eles Comparado com vêm a viver Europa. para Portugal com a reforma que têm lá. Pois é, o Charles está indo para aí, porque ele ganha lá, aí ele vai ter uma vida muito mais confortável. E aí tá lá uma confusão, o pessoal fazendo protesto, mas o Charles falou: bom, não tem como sustentar, né? Porque como é que você sustenta a aposentadoria? Tem que ir jogando mais para frente. E vai chegar uma hora que a pessoa nem aposenta mais. O Japão, eu acho que ele nem aposenta. Ninguém E também comenta já isso da está aposentadoria lá. a prolongar mais um bocado. Era É, aos 65 na minha altura, agora já vai nos 67. aqui tá 65 ainda, né, gente? Mas é o 65 também que ninguém consegue. 63 mulher, né? Acho que é 65. A mulher já é 65, né?
Nem sei. Mas aqui no Não, Brasil jogou bem para frente também. Só que o sistema brasileiro, do jeito que eles fizeram, os mais jovens não vão aposentar, não vão conseguir, não. Nós ainda conseguimos, eu consegui, já consegui, eu consegui, né? Mas os mais Eu jovens. também me aposentei agora. Me aposentei com 34 anos e 9 meses de Trabalho. tempo de trabalho, né? E com 58 anos. Pois é. Eu também. Hoje, Lúcio, eu teria que somar. É uma matemática que não fecha, parece que é 90, 95. 15, acho que é 15 de... Não, 15. mesmo você tendo 35, você tem que ter 96. no mínimo 65, aí dá 100. Você tem que ter idade, mas É uma confusão hoje. Eles criaram. Não Mas pegou a eu, gente porque nós somos antes da lei, né? Direito adquirido. não, mudou a lei. Eu me aposentei pelos anos de contribuição, que Eu sei, deveria, mas que hoje o que eu era estou tentando te dizer é que mesmo com os anos de contribuição na nova lei, você tem que somar com a idade. Parece que a Comigo, soma é não sei se 90. mulher é 60, 96. 62, não sei, e o homem 96 65. E o mínimo 15 de contribuição, mas você Sim. tem que ter a idade de 60. Você não aposenta igual você aposentou com Não 58, poderia. não consegue mais. Não, até Mesmo pode que ela tendo tempo aposentou com de contribuição. 58. Se ela tiver 35, eu lembro que o rapaz falou isso para mim. 35 com 55 dá 90. Aí dá, entendeu? Mas Não, se mas ela qualquer. o Aí mínimo. tem que dar 90. Então, qualquer coisa que for menos do que isso. Então, por exemplo, aí, para você, se você tiver 15, aí mais 65 daria 80 só. Eu não sei como é que é o cálculo. Eu sei que dificultaram bastante. Até porque hoje a pessoa entra no mercado de trabalho muito tarde também. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, com 18 que minha carteira registrou, mas desde os 11. Se eu fosse contabilizar todo o meu tempo de trabalho, eu teria aposentado novinho. Chico Mogos aposentou com Você com, 37 anos você com de 13 anos. idade. É só nas Forças Armadas que isso é possível. Lá nenhum mais mas, é possível. são situações muito específicas. Muito, muito específicas. É, é Aqui no normal, Brasil, mas, tá. nossa, só for por invalidez, é complicado. Mas é essa a realidade. Mas em função do crescimento populacional, gente, entendeu? Quem é que me sustenta? Quem está trabalhando. O dinheiro não cai do Exato. céu, né? O Brasil não guardou meu dinheiro, tipo assim, vamos pegar toda a contribuição do Aloysio, vamos guardar na caderneta de poupança, aí quando ele aposentar, ele saca. Não é assim. Eu paguei para quem estava trabalhando, para quem estava aposentado naquela época, e hoje os outros pagam para eu. Então, de certa maneira, o aposentado ele é um devedor da área social. Se a gente tivesse consciência, a gente sempre estava fazendo alguma coisa para ajudar, porque é alguém da ativa que nos sustenta, seja o servidor público, Mas seja o aqui é a servidor mesma coisa. privado, que é o meu caso. É Né? a mesma coisa. Mas não tá fácil, até porque eles Não, agora não. dificultam muito o início da reforma, exatamente por causa disso. Porque Mas é isso. Mas como nós somos criadores, nós vamos criar um jeito de fazer com que as pessoas se aposentem, que o mundo continue. Não é isso? eu fiz, até era relativamente nova, mas foi quando, que depois de ter tido o cancro, eu reformei-me, mas eu já tinha os anos de desconto que eram obrigatórios por contrato de trabalho. Para você reformar, entendi. Não foi só pelo cancro, foi por causa do Não, tempo já também. tinha também. Bom, pessoal, e Mas falando em aqui, criação, o corpo da Lisete foi criado há um dia que se lembra o dia de ontem, não é isso, Conceição? Então, é é o isso corpo mesmo. dela, o espírito, talvez o espírito também, acho que o espírito está fazendo também. Não, ela diz que é um espírito velho. Ah, sim, então. Ela diz que é Dia muito velho. 29 de maio, Deus falou assim: hoje é dia 29 de maio, deixa eu idealizar um espírito aqui. E aí criou a Lisete. Estou Elisete. brincando, né? A mãe da Mas, Lisete que falou: Lisete, venha. E aí a mas os espíritos, visualização da matéria. Foi por aí. Por aí, né? Então vamos lá. Parabéns para você, paz e amor junto aos seus. Parabéns para Lisete, com as graças de Deus. Feliz aniversário, minha querida amiga. obrigada. Muito obrigado, né, Abraço. gente, por ter nos Já recebido, hospedado na sua casa, dado de comer para nós.
velho, mas quem está velho sou eu. Não, tá não, tá não. Você está completando quanto? 18, não é isso? Pois, fora o ré. Se 7, 8. É que lhe dobrava o outro, vai 17. dar Ah, bom. Eu pensei que era 18, na verdade, 17. Pois, E desculpa. está nova. Com certeza, tá novinha. Se eu herdar a longevidade da família, de um lado e outro, ainda vão ter que Vai continuar mais algum tempo. Olha que mais legal. aos Assim é 200. bom, assim é bom. Um lado e do outro fazem 200. Eu estou muito rouca hoje. Pois é. Então, quando alguém fizer aniversário durante a semana, avisa aqui para a gente cantar parabéns aqui no grupo de estudo, tá bom, gente? Olha, vai. Pronto. Os parabéns da Lisete aí fica sendo a nossa prece de encerramento de hoje. E eu quero muito Pronto. agradecer muito, não só a ela, mas todos os portugueses que nos acolheram com todo carinho. Mas a Lisete deu de comer para a gente, né, Conceição? Deu para a gente comer, passeou com a gente. Aí a Deu Júlia também fé foi, que viu, Júlia? Estou lembrado de você lá comendo o dourado lá na praia com a ela, gente. ela, O Chico foi, até o Chico foi, né, Conceição? Foi lá com a gente. ela- a Lisete não me deu boleia a mim. Quem O me deu Chico boleia a também mim foi comeu. o Noel e a Alicinha. Ah, o Noel e a Alice, é isso aí, é Foi, verdade. foi. Este no mês de maio também a Alice fez, a neta fez, Ah, fiz é eu. mesmo. Acho que não sei se eu cantei, acho que eu já cantei Parabéns para Alice lá no Não, Café do Evangelho. Acho que sim. cantou sim, porque eu pus lá o alertazinho e cantou no outro dia. É, Cantou. pois é. Eu tenho meus contatos aí, meus espiões que me avisam.